Você já parou para pensar que, no momento em que você veio ao mundo, seu cérebro já carregava dentro dele quase todas as células que o acompanharia pela vida inteira? Parece impossível, mas é verdade. Muito antes de abrirmos os olhos pela primeira vez, antes mesmo de respirarmos, já estamos construindo a mais extraordinária máquina do universo, o cérebro humano. Lá, no silêncio líquido do útero, ocorre um fenômeno vertiginoso chamado neurogênese, a produção em massa de neurônios a partir de células-tronco. É uma explosão silenciosa, um balé celular que atinge o seu auge por volta do segundo trimestre da gestação. Mas aqui vem o detalhe fascinante. Quando nascemos, carregamos dentro da nossa cabeça bilhões de neurônios já formados. Porém, como peças de um quebra-cabeça ainda soltas, a maioria deles ainda não se conectou, não trocou sinais, não construiu as pontes que permitirão pensamentos, memórias e sentimentos. E quase nenhum deles está recoberto por mielina, a substância que acelera o trânsito da informação elétrica pelo sistema nervoso. O cérebro do recém-nascido está, digamos, pronto para começar a se tornar o que será. É uma obra arquitetônica iniciada, mas não finalizada. E a obra vai depender dos fatores que vão muito além da biologia pura. Ambiente, afeto, estimulação, nutrição e cuidado. E é aí que a história fica ainda mais surpreendente. Ao nascer, um bebê traz consigo um conjunto de reflexos primitivos. Sucção, preensão palmar, propulsão são comportamentos automáticos, herdados de ancestrais distantes, controlados por áreas mais antigas do cérebro. Mas conforme o córtex cerebral amadurece, esses reflexos começam a desaparecer, sendo substituídos por movimentos voluntários, coordenados e intencionais. É como se o cérebro dissesse: "Agora é comigo, vamos fazer isso do jeito..." Mas cuidado com a aparência enganosa. Apesar da fragilidade, do choro fácil e dos movimentos desajeitados, o recém-nascido é muito mais competente do que parece. Ele consegue reconhecer sons que ouviu ainda no útero, distingue a voz da mãe, responde a toques, luzes e sons de maneira que revela um cérebro já atento, já aprendendo. Pesquisas mostram algo ainda mais intrigante. Bebês de poucos dias já conseguem controlar visualmente seus próprios movimentos. Em um estudo de André Van der Meij, foi observado que eles ajustavam o movimento dos braços ao ver o próprio corpo se mover. Isso significa que a coordenação entre visão e ação começa muito antes do que imaginávamos. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos da neurociência, a plasticidade cerebral. O cérebro é moldável, ele muda sua própria estrutura em resposta a experiências. Nos primeiros anos de vida, essa plasticidade é gigantesca. As conexões que usamos se fortalecem, as que não usamos desaparecem. É a famosa poda sináptica. Agora imagina o impacto disso. Um ambiente rico em estímulos como sons, cores, contato humano, movimento. Isso tudo acelera e aprofunda o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. Mas há um detalhe: excesso ou pressa podem ser prejudiciais. Forçar um bebê a pular etapas é como tentar ensinar um broto a florescer antes da primavera. Essa discussão nos leva ao velho embate entre natureza e criação. De um lado, pesquisadores como Arnold Geisel defendiam que o desenvolvimento é guiado, acima de tudo, pela maturação biológica. Do outro, behavioristas como John Addison afirmavam que o ambiente molda tudo. Addison chegou até dizer: "Dê-me uma dúzia de crianças e eu farei de cada uma o que eu quiser. Médico, artista, ladrão ou mendigo." E a verdade, nenhum dos dois estava totalmente certo e nem totalmente errado. Hoje sabemos que desenvolvimento é interação constante entre genes e ambiente. É uma conversa de mão dupla. O ambiente ativa ou silencia genes. Os genes influenciam como reagimos ao ambiente. A epigenética é o nome dessa dança invisível. E um dos exemplos mais impressionantes vem do estudo dos genes MAUA, ligado à regulação de neurotransmissores como dopamina e serotonina. Pessoas com uma variante menos ativa desses genes, se expostas a maus tratos na infância, têm maior risco de desenvolver comportamentos antissociais. Mas aqui está o ponto crucial. Quando crescem em lares protetores, esse risco simplesmente desaparece. Genética não é destino. É apenas o começo da história. O cérebro humano nasce preparado para aprender, sentir, criar e transformar. Mas o que ele se tornará depende tanto de onde veio quanto de onde pousar. E é essa mistura de ciência e mistério que faz a primeira infância um dos períodos mais fascinantes e mais decisivos de toda a vida.